Shopping Flamingo, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui caminhando para o terceiro bloco, um dia assim, de muitas atividades, um dia que eu sempre falo para todo mundo, eu volto sempre a dizer, não é só um dia de parabéns a você, um dia só de comemorações, mas é um dia de celebrar a vida, de celebrar chegar até aqui. Nós temos toda uma história, né, que não é nós que contamos, não é mimimi nosso, não, é toda uma história, todo um registro que conta que as nossas lutas nunca foram fáceis, as conquistas sempre foram a força, se a gente assim pode dizer, né? Você há bem pouco tempo, uma mulher para votar, ela tinha que pedir autorização para o pai, para o marido, ou ter que mesmo ser acompanhada pelo irmão, né? A gente tem agora, aqui, mais recentemente, a mulher tem direito à laqueadura sem autorização dos homens. Conquistaça, imagina, pleno século XXI, 2023, ela não tem autoridade sobre o próprio corpo. Enfim, é disso que nós falamos, dessas conquistas, é isso que nós celebramos, é isso que nós trazemos para conversar. Então, quando a gente conversa com essas mulheres empreendedoras aqui, mulheres que montaram o seu negócio, e não foi fácil, porque às vezes você vê uma mulher passando com um carrão, tem uma loja no shopping, você fala, milionária, chegou ali, e não é bem assim. Todo mundo teve uma história. A Júlia contou pra gente aí a história dela, a vontade de comer um pão com mortadela aos 11 anos de idade, né, que faz, ela tem uma dinâmica dentro de uma escola e hoje ela é uma empreendedora dentro, lidando justamente com esse público da área didática que são alunos. Não sei se a sua história é semelhante à dela, mas eu acredito que você tem uma história que possa te mover a realizar os seus sonhos e as suas coisas. E eu estou aqui conversando então agora nesse terceiro bloco com duas palestrantes que vieram aí participar dessa programação que o Shopping Flamingo fez. E essas duas palestrantes têm aqui à minha frente a Elaine Binotto. Vocês sabem que eu vou sofrendo com o óculos. Elaine Binotto, palestrante, acertei. Ela veio falar com essa mulherada, fez a palestra, falou sobre desafios da mulher empreendedora. Aqui ao meu lado eu estou com a Dani Casagrande, essa lindeza, né, palestrante também, que falou sobre empreendedorismo pessoal, empreender em si, né? E belos olhos verdes aí da nossa lojista, a Margarete Endler. A loja dela chama Mulheres On. Então o papo promete nesse terceiro bloco. Eu seguindo nessa linha, eu quero saber o seguinte, Elaine Binotto, porque um dos desafios, né, do próprio tema proposto pelo Shopping Flamingo é justamente esse, né? A mulher falar dos desafios que ela enfrentou. Nós sabemos de tudo que a gente vem passando ao longo da história, às vezes porque a gente gosta de ler, às vezes por força do curso que a gente escolhe. Mas a gente tem muitas mulheres no nosso entorno que muitas vezes não tem, não é um cuidado, mas de uma forma até ingênua, desconhece a construção, né? Mas você deve ter ouvido falar muitos desafios, você deve ter ouvido de muitos desafios que chegaram até o mundo. Nesse século 23, quando você fala na sua palestra para essas mulheres, quais são os maiores desafios que as mulheres, né, do século 21 e as 2023 têm atravessado? São muitos, né? Como você mesma disse, são inúmeros. Quando você fala em mulher, você fala em desafios, né? Não tem como desassociar, né? Você falou da figura feminina, você está falando de desafios. Eu fiz uma análise assim, do empreendedorismo feminino. Ele é sempre prejudicado, vamos dizer assim, diante do empreendedorismo masculino, infelizmente. Até pela história de vida mesmo da mulher. Foi feito um estudo em que 20%, as mulheres têm em média 20% a menos vamos dizer assim, daquela quantidade, se a gente pode falar assim, de autoestima que o homem. Tá. Ela é mais prejudicada nas negociações. Na pesquisa disse que em termos de negociação ela não domina tantas técnicas quanto o homem. Ela não tem o mesmo número de créditos, vamos supor que o homem, geralmente ela tem créditos, tem financiamento com juros mais altos. Sim. E ela também não tem muito domínio da organização financeira, né? Ela tem um histórico de, vamos dizer assim, economia doméstica,
que ela passa para a economia do empreendimento, né? Sim. Esse é o conhecimento dela. É o conhecimento dela. E isso acaba limitando até o crescimento e o sucesso dessa mulher. Então, assim, ela acaba arcando com vários gaps históricos, né? Ela já sai atrás do homem, historicamente. No mercado tão assim. competitivo, né? Tem que ter muita malandragem, muita malícia. Ela entra para empreender e acaba aprendendo os É como se você fosse dar uma largada para uma partida, uma corrida, o homem saísse na frente e a mulher ainda esperasse um pouquinho para poder correr. Então, mesmo que ela tenha toda a boa vontade, todo o conhecimento, historicamente, vamos dizer assim, ela sai defasada. Então, ela deve ter sempre algum prejuízo, não, ela tem que correr, né, para suprir essas faltas, essa demanda que ela se esforçar um pouquinho mais. Ela acaba se dedicando. A mulher por si já é dedicada. Eu falo que empreender é assim, é fazer acontecer. Tá. É empreender, é fazer acontecer. E quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Com certeza. Ela também não sabe educar, também não tem um manual. Minha formação é de pedagogia, né? Então eu trabalhei muitos anos em escola e as mães às vezes ficam, pelo amor de Deus, né? O que eu faço com meu filho, né? Mas a gente não tem um manual, só que a gente tem que estudar o que eu preciso fazer nessa situação, que habilidade que eu tenho, que eu posso utilizar, e a mulher tem uma demanda maior para dar conta. Sim. Porque em termos de liderança, quando você está à frente de um negócio, você tem uma liderança já pessoal, mas até nisso, em termos de liderança, o homem sai na frente. Vide os cargos de liderança, tanto em cargos governamentais como corporativos, eles sempre têm uma maioria masculina. Exatamente. A gente vem tentando quebrar essa tal hegemonia, mas é um esforço a mais. Essa é uma luta da gente procurar essa equiparação, né, de gêneros, mas a gente tem que continuar insistindo e continuar aí buscando e trabalhando isso. Né? O que tem a nosso favor, eu acho que é o excesso de habilidades que as mulheres têm, porque elas desenvolvem até porque a maioria dá conta de filhos, dá conta de casa, você não tem como não desenvolver essas habilidades. E muitas são feitas assim com grande maestria. Exatamente. Então, somos bons nisso. A gente, para encerrar essa menção que eu faço às mulheres, eu digo que às vezes os homens eles têm uma visão mais tubular, né? Uma visão mais focada. E a mulher como uma cobra, e a mulher é mais polvo, né? Ela tem vários e ela abraça. Lado bom, que é esse de você dar conta e abraçar, e um lado, um alerta, que é você, às vezes, eu brinco que é a síndrome do pato, sabe a síndrome do pato? Não. A síndrome do pato é assim, o pato nada. Nada. Ele voa. Voa. Eu já tive patinho em casa. Voa. Ele anda na terra. Anda. E o que ele faz bem para as três coisas? Nada. Amei. A gente não pode ser o síndrome do pato, hein? Cuidado. Não podemos ser síndrome do pato. Obrigada, Elaine. Dani Casagrande, o que é essa coisa do empreendedorismo pessoal? Olha, é algo que está caminhando ainda, está no útero. Está no útero. Porque as pessoas ainda estão muito além, desconectadas, melhor dizendo, de quem elas são verdadeiramente. E também do seu potencial como ser humano. É um conjunto, como eu falei anteriormente, das suas habilidades, do seu talento, dos seus dons, daquilo que você pode agora melhorar na sua vida e se transformar. E quando a gente está de mãos dadas com a nossa humildade, a gente aprender uma com a outra. A gente aprende uma com a outra e a gente aprende através das coisas, dos pontos de melhoria ou das coisas, dos desafios que aconteceram na nossa vida e que vão continuar a acontecer. Essa é a vida, a gente tem que lidar com essa realidade. Sim. Os desafios fazem parte, o fracasso faz parte. Agora, como que eu posso ver fazer um processo de transformação dessa situação nessa minha vida, como um trampolim que te salta, como você eu mudando a mim. Isso. E você, se faz isso, você pode criar asas e voar
com algo que você quiser, em qualquer área, né? Então, empreendedorismo pessoal é você saber empreender bem, ter sucesso, por exemplo. Naquela atividade, a partir de você, a partir da sua competência. Como a Júlia colocou pra gente, ela sabe que ela sabia empreender e como é que ela vai polir isso para se tornar alguém que é firme dentro do mercado. Você vê, se ela colocou bem o quanto que ela se conhece. Ela tem total clareza de quem ela é e para onde ela quer estar. Eu, apesar de eu não a conhecê-la, mas ficou extremamente claro. A gente, é muito prático, é didática. A gente como terapeuta também, no fundo, percebe isso. E aí, o que ela precisou aprender, se transformar, ressignificar dentro dela, para ela se tornar quem ela é hoje? Porque levar de você a sua essência para um mercado, né, que a gente fala, a gente está falando de empreender, a gente está falando de carreira, a gente está falando de profissão, a gente está falando de mais-valia, a gente está falando de dinheiro. Sim. Ok? Então, não vai ser. Eu falo um onhaco, você leva uma mercadoria da minha loja pelos meus lindos olhos, pela minha graça. Não. Como é que eu faço essa troca? O que eu tenho, que eu pago fornecer para o outro, para beneficiar o outro, né? E como que ele me retribui isso? Né? Eu vou valorar ou não vou valorar, isso é importante, tem mercado para isso? Não tem. Né? Agora, como é que eu me construo dentro da minha competência para poder oferecer serviço? Oferecer serviço e também ganhar dinheiro, porque hoje em dia não se fala no dinheiro. Não. Como se, principalmente no Brasil, tem uma cultura muito errado ter dinheiro, é feio, é sujo, não é legal. Então, assim, como que você vai ganhar dinheiro se você olha quem tem dinheiro e fala, ele tem dinheiro porque ele é político, porque ele roubou alguém, porque ele fez alguma coisa errada. Então, exatamente, precisa olhar as crenças limitantes que você tem, quebrá-las para poder aí construir. que vai o autoconhecimento, né? Falar, será que isso verdadeiramente vale a pena? Para você se reconstruir como ser humano, até para você, por exemplo, como você falou, vibrar, inicialmente, ter consciência do seu valor. Porque o dinheiro nada mais é do que o valor de algo que você agrega as suas competências. Só que se você não tiver consciência do seu próprio valor, o dinheiro não vai vir. Se vai vir no roscado. Amei conversar com você. Duas coisas que eu preciso. Uma que eu esqueci de falar ali com a Dani, vou falar com você. Dani, conversar com você que quer mais tempo, né? E a gente vai combinar para a gente conversar bastante, porque eu achei assunto extremamente interessante. As pessoas te acham que ela não está no Shopping Flamengo, mas acho que ela está no Instagram, onde você está? Então vou palestrar no Shopping Flamengo. Daniela Casagrande Oficial. Ela é professora, eu também sou, então a gente fala de novo, Dani. De novo. Daniela Casagrande Oficial. Daniela Casagrande Oficial. Esse é o Instagram. Tá. YouTube, Daniela Casagrande. Mas tem TikTok, tem tudo. Tem tudo? Tem tudo. Bota Daniela Casagrande, vai. Vai só no Instagram, tá ótimo. E de lá você fica sabendo da vida dela. Fica sabendo, vai ver vários vídeos, vários conteúdos que eu tenho certeza que vão ajudar bastante. E a gente promete uma próxima com a Dani. Eliane Binotto, você também, Elaine Binotto, sem motos. Elaine Binotto está também no Instagram? Elaine Binotto com óculos. Eu também estou. Elaine.binotto com 2 T's. Tem no YouTube também, que é Elaine Binotto. E aí fica uma dica, toda quarta-feira, ainda às 15h15, talvez esse horário mude, mas ainda às 15h15, eu faço uma live gratuita que é voltada para o autoconhecimento, autodesenvolvimento e desenvolvimento de habilidades. Hoje, em especial, eu gravei uma porque eu vim aqui, são 4 dicas para você elevar a sua autoestima. Para a mulher elevar a sua autoestima. Então, se você puder, dá uma olhadinha lá, que a gente está disponibilizando esse conteúdo gratuito. Obrigada, eu que te agradeço. E ela, empreendedora do shopping, fechando essa roda de conversas nesse 8 de março, né? A mulher dos olhos lindos, olhos verdes, a Margarete Endler, do Mulheres On. Parece até de propósito, a gente fala que as histórias parecem proposital, não parece? E não foi proposital, ela chegou, foi uma das últimas a chegar. Mulheres On. O que você oferece, o que acontece aí, esse seu empreendimento de Mulheres On, Margarete? Olá, é um prazer estar aqui.
A gente, durante a pandemia, tem uma sócia que é da enfermagem estética. A gente optou por montar uma collab também em função de pandemia, voltando, aluguel rachado, essas coisas. Sim. E eu fiquei 17 anos em casa cuidando dos meus filhos. E aí eu abri um espaço de vida saudável, alimentação low carb, fit, para ajudar as pessoas também, porque durante a pandemia muitas pessoas ganharam muito peso, a saúde também foi para o beleléu em vários sentidos, não é? E aí a gente montou essa loja. Tem a Ivana com a parte da enfermagem estética toda, massagens, terapias, e eu com alimentação saudável. Que bacana! Então a Ivana, tua sócia, cuida da questão física e você da alimentação. Exatamente. Que bacana! E nasceu com a pandemia, né? Nasceu com a pandemia. Abrimos no dia 9 de setembro de 2020. 2020. Final de. Quando estava voltando, ainda todo mundo de máscara. Que bacana, que Começamos bacana. a engatinhar nessa época aí. E me fala uma coisa, foi muito difícil para vocês decidirem, por esse empreender, deixar, você sai de uma casa de 17 anos, você estava trabalhando, você estava a sua sócia, como foi esse desafio? Ela já é da parte da área de estética há 30 anos, né? Então ela já teve vários espaços, mas também fechou tudo durante a pandemia. E para mim, assim, uma área completamente nova, né? Sou formada em técnica em contabilidade pelo colegial. E depois eu me formei em artista plástica na faculdade. Você é artista plástica legal, fez Belas Artes, né? Fiz. Invejei, hein? Fazer Belas Artes são os fortes. Foi muito gostoso, eu adoro, sou apaixonada. Que bacana. E aí eu gosto muito também dessa, assim, o meu mundo, essa área fitness e comida, eu gosto de mexer com comida, eu cozinho muito bem, modéstia à parte. E aí você consegue juntar o útil ao agradável e se jogar, assim. No comecinho é difícil até você fazer clientela, até as pessoas voltarem por causa da pandemia, em função da pandemia foi bem engatinhante. Ainda hoje, as pessoas estão voltando, tem gente voltando de home agora, tem gente indo para. Então, foi isso mesmo. Você é o retrato de uma mulher que está começando, uma mulher que está empreendendo. Que conselho você daria para as nossas internautas, para as pessoas que têm vontade, que, sente que querem fazer alguma coisa? Olha, eu não quero mais ser funcionário, não quero ser mais empregado, eu quero trabalhar numa área, o que você aconselharia essa pessoa? Eu acho que todo mundo é capaz. Você precisa ter um foco. Você não pode dar o passo maior que a perna. Você tem que começar devagar, aprendendo as coisas. Assim, é uma área nova do jeito que eu estou fazendo. Então, mas assim, todo mundo consegue. Eu acho que se você se dedicar, se você fizer a coisa direito, fizer da melhor forma que você faz, e sempre aprender e tentar melhorar aquilo, você consegue fazer. Então, assim, tentem mesmo, se joguem. Se joguem para fazer brotar, né? É isso que acontece. Para se molhar tem que entrar na chuva. Mulheres onde está onde? Aqui no Shopping Flamingo? Estou aqui no finalzinho do corredor, no bloco C, do ladinho da Luz Ambiente. E sala 61. 61. Isso. Lá então tem comidinha fit, local. Tratamento corporal. Presta atenção, passem lá depois, tá bom? A gente passa lá, que as meninas estão lá para atender. Shopping Flamingo, 23 anos, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Terceiro bloco. Eu vou ter que dar mais uma escadinha para fazer o sorteio com vocês, para conversar aqui daqui a pouco com as mulheres do Brasil e fazendo sorteio. Vocês sabem que eu enrolo, mas eu juro que eu vou sortear. Tem cada presente maravilhoso aqui para a gente entregar para a nossa plateia. Eu tenho uma plateia, a plateia faz... Estou amando. Desses 3 anos, minha primeira plateia. Estou muito feliz. Gente, muito obrigada por vocês terem aqui estado conosco nesta tarde, emprestado o tempo de vocês. Saibam que vocês, de certa forma, contribuíram e muito, porque as pessoas precisam das experiências das outras pessoas. Tá bom? Espero voltar a falar com vocês novamente. Muito bem. O canal Voz e Diálogos, roda de conversa. Você, por favor, entra lá no YouTube, você curte a minha página, por gentileza, me acompanha, faz tudo que você puder, me ajudar na caminhada aí.
tá bom? Daqui a pouquinho do sorteio, falando aqui Mulheres do Brasil, Valerie.